Mas um terceiro arranha-céu também desabou naquele dia. Ao contrário das Torres Gêmeas, nenhum avião se chocou contra a Torre 7. A Torre 7 é a grande evidência do 11 de setembro. O que faria um edifício de 47 andares, aparentemente sólido, desabar? Eu ouvi explosões dentro e fora do prédio. É possível fazer uma demolição controlada em qualquer prédio? Claro. Foi o que aconteceu com a Torre 7 naquele dia? Não, não foi. Segundo a versão oficial, incêndios comuns provocaram um desabamento. Mas se a história oficial estiver correta, este é o primeiro e único arranha-céu do mundo a desabar devido ao fogo. Estamos fazendo perguntas e esperamos algumas respostas. 7 anos depois, o relatório final do governo acaba de ser concluído. Conversamos com testemunhas que se tornaram figuras centrais nesta polêmica. É terrível ser acusado de homicídio em massa. E buscamos novas evidências para desvendar o último grande mistério do 11 de setembro. 3 palavras: dinheiro, poder e controle. Tudo se resume a isso. Conspirações. 11 de setembro, a terceira torre. No oeste norte-americano, um fenômeno da internet chamado loose change chega à cidade. Isso não é mais uma teoria da conspiração. Mais da metade do povo americano acredita que a comissão de 11 de setembro só existe para encobrir a verdade. Fomos enganados e precisamos de novas investigações. O documentário Loose Change afirma que uma conspiração do governo estaria por trás dos eventos do 11 de setembro e também das guerras resultantes no Iraque e Afeganistão. Seus realizadores dizem que mais de 100 milhões de pessoas assistiram ao filme, o que seria a maior audiência da internet de todos os tempos. Agora, uma nova versão para o cinema. Conspirações se tornaram grandes negócios. Our entire foreign and domestic policy has been based upon the events of September 11th. It has enabled the passage of Patriot Act 1 and 2. O movimento pela verdade se concentra na Torre 7 e por uma boa razão. Muitas pessoas suspeitam do que aconteceu ali naquele dia. A Torre 7 do World Trade Center ficava escondida entre as Torres Gêmeas. Era um edifício com uma boa segurança. Sempre havia policiais e oficiais à paisana em frente. Ele era muito bem vigiado. Do lado de fora é um prédio como qualquer outro, mas seus ocupantes são bastante incomuns. O Serviço Secreto, a CIA, o Departamento de Defesa e o Escritório de Gerenciamento de Emergências, que coordenaria qualquer resposta a um desastre ou ataque terrorista. É preciso avaliar o que havia na Torre 7. Era o maior escritório da CIA. Havia várias agências governamentais instaladas lá. Para muitas pessoas, inclusive eu, isso é o bastante para levantar suspeitas. Alguns afirmam que o governo teve de demolir a Torre 7 porque ela guardava os planos da grande conspiração do 11 de setembro. Why Building 7? Let's ask the question again. As the WTC Command Center, was it the hub for the 9/11 plan? Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. Alguns acreditam que o ataque às Torres Gêmeas foi orquestrado pela administração Bush e que os aviões sequestrados foram guiados até seus alvos a partir da Torre 7. Outros creem que o governo também pretendia destruir arquivos importantes sobre fraude corporativa. Após o desabamento do prédio, uma equipe da CIA teria vasculhado os escombros em busca de documentos secretos. O governo está disposto a matar seus próprios cidadãos para obter qualquer vantagem que julgar necessária e então mentir para encobrir tudo. Ela foi a terceira torre a desabar naquele dia. Mas sua destruição nunca foi mencionada no relatório da comissão do 11 de setembro. E a primeira investigação oficial sobre a Torre 7 não chegou a uma conclusão definitiva sobre as causas do desabamento. Não importa o que achamos que aconteceu com o prédio, parece que ele sofreu uma demolição controlada. E até onde eu sei, acho que é a primeira vez que isso aconteceu na história da arquitetura. Um arranha-céu de aço simplesmente desabar por causa de um incêndio.
Apesar do incêndio, todo o aço do arranha-céu de 47 andares foi levado para ser derretido. Parte dele foi parar neste novo navio da Marinha Norte-Americana. No entanto, um fragmento de aço foi guardado. Como ele chegou ao seu atual estado é algo descrito pelo jornal The New York Times como o maior mistério da investigação. Existem partes em que pelo menos metade das vigas desapareceu. Elas se dissolveram totalmente, então alguma coisa fez com que o aço afinasse e em alguns lugares desaparecesse completamente. Os críticos dizem que se os eventos daquele dia forem observados com cuidado, há poucas evidências de danos ou incêndio na Torre 7. Mas muitas questões inexplicadas sugerem algo bem mais sinistro. A terça-feira de 11 de setembro de 2001 começou como um dia normal de trabalho no centro de Nova York. Mas, como mostram as imagens captadas naquela manhã, algo extraordinário já estava ocorrendo. Bem cedo, o sistema de alarme de incêndio de todos os andares da Torre 7 foi testado para uma manutenção de rotina. Nas 8 horas seguintes, todos os alarmes acionados pelo sistema seriam ignorados. 1 hora depois, o voo 11 da American Airlines deixa o aeroporto internacional Logan em Boston. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys we need someone to scramble some F-16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise, not a test. Às 8h46, um Boeing 767 se chocou contra a Torre Norte. Imediatamente, a polícia, os bombeiros e outros serviços de emergência foram chamados à Torre 7. Um segundo Boeing 767, repleto de combustível, atingiu a Torre Sul. Outros 2 aviões foram sequestrados. Uma ordem foi expedida para evacuar os civis da Torre 7. A polícia, a Intel e o FBI disseram que um avião tinha atingido o Pentágono. E nós logo percebemos que estávamos sendo atacados. Qual edifício seria atacado em seguida? A Torre 7? Podemos ser atingidos, pensei. Pela nossa localização, seríamos um grande alvo, além de haver agentes federais naquele edifício. Então, decidiu-se evacuar o próprio escritório encarregado de responder a um ataque terrorista, o Escritório de Gerenciamento de Emergências. Mas nem todos deixam o prédio. Sem saber da ordem de evacuação, um membro do escritório decide subir até o 23º andar. Ele está a um passo de ficar preso dentro de um prédio prestes a ser destruído. Sua família pensou que estivesse morto, mas Barry Jennings se tornou a principal testemunha no debate sobre o que realmente aconteceu com a Torre 7. Eu tenho muita sorte de estar vivo. Talvez a minha vantagem tenha sido não perceber como eu estive perto da morte. O canal do Panamá precisa ser ampliado. Uma obra gigantesca que removerá montanhas e desviará rios. Quando Barry chega ao escritório de gerenciamento de emergências, fica chocado com o que vê. Para minha surpresa, não tinha ninguém lá. Eu vi um copo com café ainda quente. Estava fumegando. Os monitores dos computadores estavam desligados. Eu não sabia o que estava acontecendo. Então recebi uma ligação de um dos meus superiores. Ele perguntou onde eu estava. Eu disse: estou no centro do comando de emergências. Ele fez uma pausa. E quando ele voltou, ele disse: saia daí agora. Às 9h59, a Torre Sul, com 400 metros de altura, desaba. Escombros e poeira atingem uma área enorme, incluindo a Torre 7. Estas são as últimas imagens da Torre 7 naquele momento.
Cerca de 1 minuto mais tarde, o alarme de incêndio da Torre 7 dispara, mas como é um teste, não há informações sobre o local dos incêndios. What happened? Did the side of the building come down? I don't know. Something fell. What did you see? It was pretty clear at one point, and then this whole bunch of smoke and glass. And I think we're just about the last ones in this building right now. I think you should leave. Everybody else is gone. Eu queria sair rápido daquele prédio. Então, em vez de dar um passo de cada vez, eu saltava os lances da escada. Quando cheguei ao 6º andar, ouvi um barulho assustador. O prédio todo ficou escuro e a escada onde eu estava simplesmente cedeu. Às 10h28, a Torre Norte desaba em apenas 11 segundos. Desta vez, a Torre 7 sofre um impacto direto pela queda do edifício. Segundo estimativas oficiais, este é o começo de uma reação em cadeia que culminaria no desabamento da Torre 7. Barry Jennings ainda está preso dentro do prédio. Quando cheguei ao 8º andar, fui para um lado do edifício. Só que aquele lado tinha sumido. Ele ouve um som que o deixa nervoso. Ouvi a primeira explosão quando estava descendo a escada, quando consegui chegar no 6º andar. Quando voltei para o 8º andar, ouvi mais explosões. Barry Jennings também presenciou os incêndios que se espalharam pela Torre 7. Eu sentia o cheiro da fumaça. E também o calor, que foi intenso. São Francisco. Um novo grupo, formado por arquitetos e engenheiros, também questiona a explicação oficial de que um incêndio foi responsável pelo desabamento da Torre 7. Richard Gage é membro do Instituto Norte-Americano de Arquitetos. Ele trabalha como arquiteto na Califórnia há 20 anos. Ele criou o grupo Arquitetos e Engenheiros pela Verdade do 11 de setembro, que hoje reúne mais de 400 profissionais de todo o mundo. Um arranha-céu com estrutura de aço nunca desabou devido a um incêndio, e temos mais de 100 exemplos para demonstrar. Em 1991, um incêndio fez um arranha-céu na Filadélfia queimar durante 18 horas, mas o prédio não desabou. Em 2005, um edifício de 32 andares em Madrid ardeu em chamas durante um dia inteiro. Houve desabamento parcial, mas o edifício continuou de pé. A Torre 7 queimou durante 7 horas. O incêndio de Madrid durou 24 horas e minha explicação para isso é que o aço do perímetro não era à prova de fogo. A Torre 7 era um edifício totalmente à prova de fogo que queimou durante 2 ou 3 horas. Além disso, uma série de experimentos foi conduzida nestes hangares enormes em Cardington, Bedfordshire, em meados da década de 1990. Concluiu-se que os edifícios de aço são mais resistentes do que se pensava. Os testes de Cardington, na Grã-Bretanha, demonstram que o aço não quebra devido ao aquecimento. Um edifício de 8 andares construído para o teste foi incendiado. Por pouco tempo, o aço atingiu temperaturas de mais de 1000 graus centígrados, bem mais quente que a temperatura na Torre 7. Vigas do teto caíram, mas não houve desabamento em nenhum dos 6 experimentos. Fiquei muito perturbado pelo desabamento da Torre 7, porque se a história oficial for verdadeira, isso significa que nossas normas de construção, sobre as quais se baseiam milhares de arranha-céus com proteção anti-incêndio de 2 ou 3 horas, não são confiáveis. Os investigadores oficiais da Torre 7 reconhecem que incêndios nunca foram quentes o bastante para derreter aço. Eles acreditam que o metal tenha sido aquecido a 600 graus centígrados, temperatura limite em que o aço perde metade de sua resistência. Segundo os investigadores oficiais, os principais incêndios se concentraram do 6º ao 13º andar, com exceção do 10º. E havia focos em alguns dos andares superiores. Um engenheiro de proteção contra incêndios que pertence ao grupo afirma que os incêndios não foram intensos. Os incêndios não estavam queimando em todos os andares ao mesmo tempo. Eles estavam dispersos pelos andares.
E quando queimavam, eles avançavam pelo prédio. Então, certamente aqueceriam parte do aço daquela área. Mas conforme avançava, e depois de consumir combustíveis como as cadeiras, as mesas e todos os papéis que estavam lá, não restaria nenhuma fonte de calor. Após sobreviver durante 3 horas dentro do edifício em chamas, Barry Jennings foi finalmente resgatado. Quando saí do prédio, um policial veio até mim e disse: "Você precisa correr, parece que também há bombas." Então nós corremos. E eu não sabia, mas enquanto eu estava lá, ligaram para minha esposa dizendo que eu tinha morrido. Aos 40 anos, Manuel Uribe pesava 565 quilos e ganhou o título de homem mais pesado do mundo. O subcomandante do Corpo de Bombeiros de Nova York naquele dia recorda a cena. Nosso pessoal de operações especiais instalou instrumentos de inspeção para checar se havia algum movimento no prédio. Nós achávamos que aquele prédio podia desabar e discutimos com o engenheiro que estava ali. Perguntamos a ele, se deixarmos queimar, poderia haver um desabamento e em quanto tempo? Então ele disse com bastante convicção, pelo estado que está agora, vocês têm umas 5 horas. Algumas pessoas interpretaram esta previsão de desabamento como uma evidência de que o Corpo de Bombeiros e outros órgãos estavam planejando sua destruição. Silverstein, a commercial real estate tycoon with international political connections, acquired a 99-year lease on the... O proprietário do prédio, Larry Silverstein, também foi acusado de integrar uma grande conspiração para destruir os edifícios. Isso foi o resultado de uma entrevista na TV em que ele usou o termo remover. I remember getting a call from the fire department commander telling me that they were not sure they were going to be able to contain the fire. And I said, you know, we've had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is pull it. And they made that decision to pull. And then we watched the building. From here we watched the building collapse. Pedi que cada um dos espectadores tirasse suas conclusões sobre a linguagem que Larry usou e a ênfase. Maybe the smartest thing to do is pull it. Minha opinião pessoal sobre isso é que ele estava envolvido na decisão de colocar o prédio abaixo. Mas ninguém sabe o que ele pensou ou disse. Isso é só especulação. Críticos afirmam que apenas 2 meses antes do 11 de setembro, Larry Silverstein fez uma apólice de seguro de 3 bilhões e 500 milhões de dólares para as Torres Gêmeas. Uma apólice que compensaria no caso de um ataque terrorista. Sem esta apólice, Larry Silverstein não poderia comprar os edifícios. E o seguro não cobraria apenas terrorismo. O seguro da Torre 7 foi feito em 1987, quando o prédio foi construído. Você não diria tomamos a decisão de removê-lo para se referir a um grupo de bombeiros. É claro que se refere a uma coisa. Você diria tomamos a decisão de retirá-los do prédio. Larry Silverstein nega qualquer envolvimento em uma possível conspiração. Existe uma explicação mais simples? O comandante dos bombeiros, que foi obrigado a assumir a operação de resgate em Nova York naquele dia, escapou por pouco da morte no desabamento da Torre Sul. Era como a superfície de outro planeta. Só tinha entulho, poeira e metal. Era um cenário muito estranho. Equipes de resgate vasculharam os escombros em busca de sobreviventes. Entre eles, havia centenas de seus amigos e colegas bombeiros. Às 3 horas da tarde, com a condição da Torre 7 se deteriorando rapidamente, o chefe Nigro foi obrigado a fazer uma escolha dramática. A decisão mais difícil foi evacuar a área ao redor da Torre 7 para afastar todo mundo e parar os esforços de resgate em andamento. Isso foi muito difícil porque havia muitas pessoas presas e todos tiveram de se afastar e esperar. Mas Larry Silverstein estava das ordens? Não precisamos pedir permissão para o dono. Quando estamos trabalhando em um prédio, quem está encarregado dessa decisão é o comandante e apenas ele. É por isso que eu sei que não existe nenhuma conspiração. Para mim, fazer parte disso seria indecente. Sinto aversão só de pensar nisso.
Edifícios que caem por processos naturais desabam onde há menos resistência. Eles não caem verticalmente, em linha reta. A Torre 7 era um arranha-céu grande. Com 185 metros, tinha 47 andares, cada um do tamanho de um campo de futebol. Havia poucos lugares em que as fundações poderiam desabar, porque ele foi construído sobre um metrô e sobre uma subestação de eletricidade. Então foram necessárias vigas compridas para suportar o peso do edifício no lado leste, à esquerda da tela, e ele teve de ser reforçado do 5º ao 7º andar, e também entre o 22º e o 24º andar. Ele tinha 81 colunas, 57 delas circundando o prédio e 24 em seu interior. Para que o perímetro desabasse com perfeição simétrica, o que ocorreu na Torre 7, todas essas colunas teriam de ser eliminadas em intervalos de 1/10 de segundo. O fogo não pode fazer isso, uma demolição controlada pode. Did Building 7 collapse because of damage from the falling North Tower? Or was it also a controlled demolition? Luz Change encontrou um especialista em demolição com 28 anos de experiência, e ele acha que sabe o que aconteceu. Quando viu um vídeo pela primeira vez, ficou perplexo. Dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Het heeft een team gedaan van experts. Maar dit is ook op 11 september gebeurd. Weet je dat zeker? Ja. Was het zeker weten de 11e? Dat kan geen waar zijn. 7 uur nadat de World Trade Center naar beneden viel. Ja? Hebben ze hard gewerkt. Mas não é uma visão compartilhada por outros especialistas em demolição. A Control Demolition Incorporated é uma das maiores empresas de demolição do mundo. Mark Loiseau dedicou sua vida a este negócio familiar. Ele sabe como se derruba um edifício. A maior estrutura de aço que demolimos, e talvez ainda seja um recorde mundial, foi o edifício J.L. Hudson, em Detroit. Exigiu meses de planejamento. Levamos meses para preparar a estrutura e para instalar as cargas explosivas. Meses. A explosão fez muito barulho. Não havia como andar por ali. Geralmente derrubamos todas as paredes nos andares onde vamos colocar cargas explosivas. Em seguida, vem a instalação de centenas de cargas explosivas, além de quilômetros de estopins e quilômetros de cordéis detonantes. Seria possível preparar e realizar uma demolição controlada em um prédio como a Torre 7, estando ocupado e sem que percebessem? Num roteiro, num filme. Mas o arquiteto Richard Gage tem uma resposta para isso. É possível, apesar de ser mera especulação, que os explosivos tenham sido plantados antes de cada andar ser reformado, ou durante a reforma, ou até durante a edificação inicial do prédio. E quando seria isso? Em que datas isso seria possível? O prédio foi feito nos anos 80. Estes explosivos têm data de validade, têm duração definida. Alguns dos fabricados neste país devem ser usados em 3 anos, senão não se pode saber se vão funcionar. Mas e o som das explosões antes do desabamento? Esta foi gravada depois que as torres gêmeas desabaram e antes da queda da Torre 7. Qual é o som de uma explosão? A maioria das pessoas não sabe porque nunca ouviu uma. Então qualquer som mais alto pode ser uma explosão. 10 grandes edifícios foram parcialmente danificados ou destruídos no 11 de setembro. Por toda parte havia carros em chamas e tanques de gasolina explodindo. Mas havia alguma evidência das enormes cargas explosivas necessárias para derrubar a Torre 7?
Em uma estrutura demolida por explosivos, encontraríamos esses tubos. É provável que se encontrasse a extremidade dessas cápsulas onde fica o elemento de retardo. Os investigadores da primeira averiguação feita pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, a FEMA, chegaram ao local imediatamente. O Dr. Gene Coley era o investigador-chefe. Foi ele quem realizou a análise forense do atentado na cidade de Oklahoma, no incêndio de Waco e também no World Trade Center, todos objetos de teorias da conspiração. Examinamos tudo. A implosão foi descartada porque não encontramos nenhuma evidência de demolição controlada. Procuraram por evidências? Procuramos sim, e não descobrimos evidências de demolição controlada. Cada centímetro do local foi vasculhado por centenas de pessoas. Ninguém viu sinais de explosivos. Em Utah, há um cientista que oferece uma explicação. Sua teoria é tão polêmica que ele teve de abandonar seu emprego como professor de física. Stephen Jones acredita ter encontrado indícios da existência de um explosivo não convencional na poeira do World Trade Center. É como se fosse um DNA em uma investigação. A poeira absorve todas as informações do que provocou o desabamento. Todas as informações estão nela, implorando para que sejam analisadas. O professor Jones acredita que houve uma conspiração para destruir a Torre 7 e as Torres Gêmeas com o uso de uma estranha substância que pode literalmente derreter o aço. A termita causa uma reação química muito ativa. Ela produz esferas de ferro derretido. O padrão químico, as digitais da termita, as esferas que ela gera, combinam com as esferas que vi na poeira do World Trade Center. Tanto a poeira quanto a termita contém óxido de ferro e alumínio. O que acha? Eu diria que ela derreteu toda a lateral, que atravessou o alumínio. Quando a termita reagiu, ela lançou ferro derretido no ar e formou gotas devido à superfície de tensão. Então elas se solidificaram e formaram essas pequenas esferas. Estas esferas de ferro só podem formar-se em temperaturas muito elevadas. Os incêndios nos escritórios da Torre 7 durante o 11 de setembro não foram tão quentes. O professor Jones está convencido de que as esferas foram formadas por termita, que gera temperaturas extremas. Quando um avião da NASA sobrevoou o Marco Zero, as temperaturas registradas eram extraordinariamente altas. A temperatura mais alta na Torre 7 foi de 727 graus centígrados. Mas isso foi 5 dias depois do 11 de setembro, quando os bombeiros já haviam lançado enormes quantidades de água no local. Houve relatos de metais incandescentes entre os escombros. Mas há outras explicações para as esferas de ferro. Elas podem ter vindo das tochas de corte usadas depois do 11 de setembro para tirar os escombros do local, ou por algum trabalho de construção anterior. Os materiais e as tecnologias não estavam lá. Se estivessem, eu saberia. Mark Loiseau não é imparcial porque tem uma clientela muito rica. Ele também trabalha para o governo federal. Ele não pode simplesmente assumir que foi uma demolição controlada se não quiser perder muitos de seus principais clientes. Mas outras pessoas foram ainda mais longe e acusaram Mark Loiseau de fazer parte da conspiração. Fiquei perturbado com o 11 de setembro, com tudo isso. Mas acho que há formas de aceitar isso e formas de não aceitar. E não é correto aterrorizar as pessoas, pessoas corretas, como as que trabalham aqui, e os membros de sua família. Esta é uma das únicas imagens da face sul do edifício. Ela mostra toda a lateral envolvida em fumaça. Até este momento, a maioria das pessoas havia visto apenas os outros lados, onde há danos muito menos óbvios. Richard Rutanz teve de avaliar os danos da Torre 7 e só viu a face sul logo depois que a Torre Norte desabou, atirando escombros em sua direção. Eu vi os andares superiores da Torre 7. Dava para ver colunas destruídas, andares desabados, muita fumaça saindo e fogo. Os andares de cima viraram um inferno. Ele teve de entrar no prédio para avaliá-lo. Dava para ouvir o prédio ranger sobre nós, as coisas caindo. Dava para ouvir o fogo ardendo.
Vimos colunas penduradas nos tetos, buracos enormes nos pisos acima da gente. Um elevador tinha sido arrancado do poço e escorredor. Eram indícios claros do enorme impacto que a queda da Torre 1 teve sobre a Torre 7. Outro bombeiro que estava lá naquele dia tem certeza do que testemunhou. Vimos o fogo e a fumaça no lado sul da Torre 7. Havia muitos danos e uma incrível quantidade de fumaça. Não sei dizer em que andar ela terminava. E ele também viu o lado leste da Torre 7. As janelas do 10º ao 15º andar da Torre 7 começaram a ceder por causa do fogo intenso. Eu olhei para aquilo e pensei, tem muito fogo aí, ninguém vai conseguir apagar esse incêndio. Após saber que nada poderia ser feito para salvar a Torre 7, ele saiu do prédio e preparou-se para o desabamento. Parecia o ruído de um motor a jato. Olhando para o alto dos prédios, dava para ver o topo da Torre 7. Então ela começou a tremer e desapareceu. Ela caiu em 8 ou 9 segundos. Ela sumiu. Eu vi o fogo, vi os danos. E foi o suficiente para mim. Nunca vi nenhuma carga. Nunca ouvi nenhuma sequência de explosões. E nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Só muito tempo depois. Aos 40 anos, Manuel Uribe pesava 565 quilos e ganhou o título de homem mais pesado do mundo. Mas ele não tinha o que comemorar. Havia perdido. Nos últimos anos, a dimensão da suposta conspiração vem crescendo cada vez mais. Não envolve apenas o governo e o serviço de inteligência, mas a polícia, os bombeiros e até a mídia. Now, more on the latest building collapse in New York. You might have heard. Where did CNN and BBC get their information, especially considering the building was still standing directly behind their reporters? Acho que é preciso pensar no contexto de um dia totalmente caótico. A investigação que conduzimos sugere que trabalhamos com informações incorretas. Recebemos essa declaração da Reuters que diz: em 11 de setembro de 2001, um dos edifícios do World Trade Center, a Torre 7, havia desabado, antes mesmo de cair. A informação foi extraída de uma reportagem local e retirada assim que se descobriu que o edifício não havia caído. Acha isso suspeito? Na verdade, não. Eu nem queria inserir esse trecho no filme. Mas não sou a única pessoa da equipe. Realmente acho que foi constrangedor, tanto para a CNN quanto para a BBC. Ainda mais constrangedor é o fato de a BBC ter perdido gravações importantes de sua cobertura do 11 de setembro. Mas nós a encontramos. Elas simplesmente foram guardadas na prateleira errada. 2002 em vez de 2001. Foi um erro, não uma conspiração. A própria repórter nunca havia falado sobre o assunto. Jane Stanley era especialista em assuntos internacionais e havia acabado de chegar em Nova York. A BBC rapidamente encontrou um lugar para que ela entrasse com um boletim, mas ela tinha poucas informações úteis. Não me fizeram uma pergunta, declararam um fato. Não sei de quem partiu. Jane, what more can you tell us about its collapse? É muito difícil ficar naquela situação em que não há comunicação nem acesso à informação. Tudo tem de ser apurado no local. Foi muito perturbador um ano atrás por causa do nível de perseguição e virulência com que fui tratada. E é uma pena que toda esta conspiração, que eu considero uma situação ridícula, cresceu em torno de um erro muito pequeno. Não há evidências de mortos na Torre 7 no 11 de setembro. Mas a entrevista de Barry sugere outra coisa? Os detalhes que o Barry forneceu nessa entrevista são incríveis. Ele disse que pisou em corpos no saguão. O problema é que o próprio Barry James discorda da interpretação de suas palavras. Não gostei da forma como me interpretaram. Disseram que eu vi corpos de vítimas. Nunca vi nenhum corpo. Mas Dylan Avery tem a entrevista gravada com as palavras exatas. Não tirei nada do contexto.
Eu disse que foi como se pisasse neles, mas nunca vi nenhum corpo. Mas foi como me interpretaram e eu não gostei disso. Então pedi para retirarem minha entrevista. Se eu acho que nosso governo faria uma coisa assim com o seu povo, não. Não acredito nisso. Só sei que estava lá. Ouvi o que ouvi e vi o que vi. Na região da Nova Inglaterra, o mistério do estranho derretimento do aço foi solucionado. Um fragmento foi encontrado pelo engenheiro de proteção contra fogo, o professor Jonathan Burnett, em um ferro velho. Veio de uma viga muito maior, do tamanho das vigas de aço usadas na construção da Torre 7. Eles não usaram esse tipo específico de aço nas torres norte ou sul, por isso sabemos sua origem. Fiquei surpreso por ela estar tão desgastada e deformada. Então a levamos para análises no laboratório. O aço foi atacado por um tipo de escória líquida. Quando fizemos a análise, nós o identificamos como um líquido que contém ferro, enxofre e oxigênio. Podemos ver que ele ataca os contornos de grão. Esse pedaço então se desprende e o ataque continua. O professor Sisson afirma que ele não derreteu, mas se desgastou. A causa teria sido os incêndios muito quentes entre os escombros logo após o 11 de setembro, que aqueceram o aço durante semanas. O enxofre foi gerado por massas de paredes de gesso que foram pulverizadas e calcinadas nos incêndios. Não acho nada misterioso. Se houver aço em um ambiente de alta temperatura que seja rico em oxigênio e enxofre, esse seria o tipo de resultado esperado. A investigação feita pelos órgãos oficiais junto à Torre 7 fez com que algumas pessoas acreditassem que eles estavam escondendo alguma coisa. A primeira investigação sobre a Torre 7, conduzida pela FEMA, afirmou que o edifício desabou devido a incêndios intensos que duraram horas, alimentados por milhares de litros de diesel armazenados no local. Mas também diz que havia uma pequena probabilidade de isso ocorrer e que seria necessário investigar mais. Os críticos alegam que isso aconteceu há muitos anos. Cheyenne Sander estudou o aço das Torres Gêmeas. Ele foi o responsável pela investigação sobre a Torre 7, conduzida pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia. Estamos nisso há mais de 2 anos. E fazer uma investigação de mais de 2 anos não é nada incomum. É o mesmo tempo que costuma levar uma investigação sobre a queda de um avião. Isso sempre leva alguns anos. O vermelho que nós vemos aqui desse Os investigadores fizeram 4 complexos modelos de computador e já não acham que o diesel armazenado no edifício foi a principal causa. E como podem ver, hoje, nossa hipótese de trabalho sugere que incêndios comuns cresceram e se espalharam pelos vários andares do prédio e acabaram causando o desabamento final dos edifícios. Outros arranha-céus nunca haviam desabado totalmente devido ao fogo, e o que aconteceu no 11 de setembro foi único. A Torre 7 foi construída sobre uma subestação de eletricidade e continha muitos focos de incêndio. Os dutos de água foram rompidos pelo desabamento das Torres Gêmeas, suspendendo o fornecimento de água. Os bombeiros então se concentraram em salvar vidas. Os investigadores focaram as análises no lado leste, onde os grandes vãos entre os andares suportaram a maior pressão. Eles acham que o fogo ardeu tempo suficiente para enfraquecer e romper muitas das conexões que sustentavam a estrutura de aço. As vigas mais finas dos andares eram mais vulneráveis, já que exigiam menos proteção contra o fogo. Quando as conexões entre as vigas e as colunas se aqueceram, as conexões cederam e as vigas também. A combinação desses 2 efeitos torna a coluna instável. E quando isso acontece, o comprimento da coluna fica insustentável. E há evidências físicas presentes em outro prédio do World Trade Center que ajudam a explicar como o fogo pode ter causado o desabamento da Torre 7. Vários de nós entraram na Torre 5 e, enquanto caminhávamos pelo piso, chegamos à ponta de uma laje de concreto e ficamos impressionados, porque vimos um grande desabamento. Vimos uma seção interna inteira do edifício que havia simplesmente desmoronado por causa do fogo. O aço foi aquecido durante horas, o que o enfraqueceu. As conexões então cederam e desabaram. Mas e quanto à velocidade e simetria perfeita do desabamento? A cobertura cedeu
E então todo o perímetro do prédio principal começou a cair e desabar verticalmente em 6 segundos e meio, o que é velocidade de queda livre. Quando existem conexões que não têm a força necessária para sustentar o peso ao qual estão sujeitas e ocorre o colapso total de uma coluna, isso não demora. A estrutura perdeu toda a integridade naquele momento. O canal do Panamá precisa ser ampliado. Algumas anormalidades foram explicadas, mas as grandes questões permanecem. Como uma conspiração teria sido executada? Por quê? Por quem? Alguém do governo? O consultor-chefe de contra-terrorismo do presidente Bush no 11 de setembro foi Richard Clarke. Ele estava com o vice-presidente Dick Cheney na Casa Branca naquela manhã. As pessoas que acreditam em teorias da conspiração, especialmente nesta da Torre 7, não entendem o governo e, obviamente, nunca trabalharam no governo. Qualquer pessoa que já tenha trabalhado no governo diria duas coisas: que o governo não tem competência para executar uma conspiração em larga escala e que não consegue manter segredo. Em 30 anos, não sei de nenhuma informação confidencial do governo que não tenha vazado para o Washington Post ou para o New York Times. There can be no whitewash at the White House. Então, esta conspiração de derrubar a Torre 7 nunca poderia ter acontecido. Ele é um cara do sistema, é claro que ele vai dizer esse tipo de coisa. Acha que o Richard Clarke diria: é claro que o governo participou disso, é claro que houve encobrimento? Não, ele vai defender o governo, vai defender seus antigos chefes. Fala sério. O ex-consultor-chefe de contra-terrorismo não acredita que haja qualquer mistério no desabamento da Torre 7. Eu estive na Torre 7 em várias ocasiões. Era um prédio comercial no centro de Nova York. É verdade que havia algumas agências do governo ali, mas também havia muitas outras pessoas. Qualquer um podia alugar um andar ou uma sala. Todo fim de semana, defensores da verdade sobre o 11 de setembro se reúnem no Marco Zero. Achamos que estão mentindo e podemos provar. Estamos fornecendo informações gratuitas sobre o 11 de setembro. Não podemos dizer o que aconteceu porque não sabemos. E acho que é muita falta de respeito que alguém que não tenha vivido diga o que ocorreu. Porque estas perguntas sobre o que aconteceu na Torre 7 não têm respostas. Acho que todos têm direito a uma opinião. Fico irritado porque eu estava lá. Soube que as pessoas que falam sobre isso vêm de Cincinnati, da Califórnia e de outros lugares. Eu estava lá, eles não. Acho que eles não têm respeito por todos os amigos que perdi e todas as pessoas que morreram naquele dia. É como um tapa na cara. Quase 3.000 pessoas morreram no 11 de setembro, incluindo 343 bombeiros de Nova York. O homem que estava no comando naquele dia espera que o relatório oficial sobre a Torre 7 finalmente coloque um fim em um doloroso capítulo da história norte-americana. As conspirações sempre podem ser mais emocionantes que a realidade porque podem ser aumentadas. Rendem uma ótima ficção. Eu mesmo adoro uma boa ficção, mas quando se trata da vida real, acho que é preciso diferenciar o que é realidade e o que é ficção e traçar uma linha entre elas para viver no mundo real, desfrutando a ficção como ficção. Em 21 de agosto de 2008, o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia publicou seu relatório final sobre a Torre 7, afirmando que o desabamento não é um mistério. O prédio desabou porque o fogo avançou devido ao não fornecimento de água aos extintores. Ele não desabou devido a explosivos. Mas os críticos afirmam que as perguntas permanecem. Versão brasileira, Vox Mundi.